不可量，现前清净众，异口共宣扬。
Bom dia a todos, Omitofó, eu sou o Mestre Reili. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série de aulas online promovidas aqui pelo Templo Zulai. Essa nova série é baseada na biografia do Buda Shakyamuni. A série se chama A Vida do Buda. E ela é baseada nessa biografia que foi escrita em 1955 pelo venerável mestre Xinmin, que, como muitos já sabem, né, é o fundador do monastério Fokwan-san, o monastério da qual o Templo Zulai aqui faz parte. Para quem não conhece, Fokwan-san é a maior ordem monástica do mundo. Nós somos aí milhares de monges espalhados aí por mais de 300 templos na Ásia, na Oceania, na Europa, na América do Norte, aqui na América do Sul e também no continente africano. E quem está aqui, né, desde o início, aí eu estou falando já de quase 3 anos, né, que nós começamos esse trabalho online, deve ter percebido, né, que nós demos um upgrade aqui no nosso cenário. E isso só foi possível graças à ajuda de nossos discípulos, de nossos benfeitores. Por exemplo, a nossa colega da Blia Lotus, Yukar, ela doou esse biombo que a gente está usando aqui como cenário. O meu amigo Edu, né, nosso benfeitor, alugou um caminhão para ir até o consultório da Yukar, buscar esse cenário aqui para a gente. Arrumação, limpeza, né? O Paulito, o Diego, né? Que se filiou a Blia Lotus recentemente, mandou uma mensagem que estava na casa dele, disponível para ajudar se precisasse, bem no dia que a gente ia fazer a limpeza aqui. Então ele veio aqui também e ajudou. Então um trabalho aí feito com muitas mãos. E outra novidade, né, que a gente está trazendo é que essa série também está sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube. Até me mandem mensagem se tiver algum problema na transmissão, né? A transmissão para o Face eu já fazia tranquilamente, a do YouTube é um pouco diferente. E eu estou inclusive monitorando alguns pontos aqui para ver se não aparece nenhuma mensagem aqui dizendo que tem alguma coisa errada na transmissão do YouTube. E ela ficará lá no nosso canal do YouTube disponível, né, numa playlist. Então você pode também acompanhar por lá, você pode clicar lá para se inscrever no canal. E se você for assistir essa série depois, talvez no YouTube seja mais fácil, por conta dessa playlist, né? Você não precisa ficar ali procurando ela nas postagens, elas vão estar todas concentradas num lugar só. Mas uma coisa importante, tá? Eu só consigo interagir aqui ao vivo com as pessoas do Face. No final da série eu interajo com vocês do Face. O pessoal do YouTube pode deixar aí suas perguntas, seus comentários, que aí depois eu respondo lá mesmo na página, ok? Bom, então vamos lá, né? Quem me acompanha aí, né, nesses encontros desde o início, sabe que em todos eles eu inicio trazendo os 4 pontos de apoio para a aprendizagem do budismo, do Dharma. E qual a razão, né, para eu dar tanta ênfase nesses 4 pontos e nesses 3 anos, todas as semanas, trazê-los antes das aulas? É porque o budismo, ele não é uma religião formatada nos moldes das religiões ocidentais, né, as religiões abraâmicas principalmente, que é a que a gente mais está acostumado. O Buda não teve contato com esse pensamento, né? O budismo se moldou fora desse pensamento e em culturas muito diferentes da nossa. Então esses 4 pontos de apoio, eles servem como guias por esse caminho.
por esse novo modo de pensar, né? Vamos dizer assim. Então, meus amigos, meu conselho é: esvaziem o copo. O que isso significa? Para que vocês consigam extrair o máximo, né, dessas aulas, é preciso deixar de lado, nem que seja aqui, nessa horinha que a gente passa junto, as nossas verdades, né, nossos preconceitos, nossos paradigmas, nossa teimosia, não ficar lutando contra o que está sendo ensinado aqui, contra o que você está recebendo. Não ficar comparando o que está sendo ensinado com conceitos que você já possui. Faça isso, tá? Depois, durante as suas reflexões, depois você pode correlacionar as coisas. Mas aqui, se você ficar lutando contra o que você está recebendo, se seu copo já for cheio, não vai caber mais nada nele. Então venham com um copo vazio. Vocês vão aproveitar muito melhor todas essas aulas aí que a gente tem pela frente. Deixa eu parar de enrolar vocês então, deixa eu só checar aqui, tudo bem, parece que está sendo transmitido corretamente, ok. Deixa eu parar de enrolar vocês, né? E vou colocar aí os 4 pontos de apoio para a aprendizagem do budismo. Então a gente tem o primeiro ponto, né? Apoiar-se no Dharma, que como eu falei, são os ensinamentos do Buda, e não nas pessoas. Segundo ponto, apoiar-se na sabedoria e não no conhecimento. Terceiro ponto, apoiar-se no significado e não nas palavras. E o quarto ponto, apoiar-se no todo e não nas partes. Mais adiante, quando a gente começar a ver os ensinamentos do Buda, eu vou explicar mais detalhadamente, cada um desses pontos, ok? Então vamos começar a nossa jornada, né? Nós temos várias semanas pela frente, eu vou chamar de jornada. Primeiro ponto, o Buda não era uma divindade. Ele sempre deixou isso muito claro. Aliás, o conceito de Deus único, né, que foi criado por Abraão, ele nem sequer chegou ao Buda. Então, o Buda nunca se colocou como sendo um Deus. Ele nunca disse que era o filho de Deus, mensageiro de Deus. Ele nunca falou que era um profeta. Nunca falou que era o cunhado de Deus, que era um parente distante, um conhecido, enfim. Ele nunca se colocou nessa posição. O Buda sempre enfatizou que ele era um ser humano como eu, como vocês. E ele nos ensinou que tudo que ele alcançou, absolutamente tudo, também está ao alcance de todos nós. Então, sendo o Buda um ser humano, para a gente poder entendê-lo, entender o Buda, a gente precisa entender antes a pessoa que ele foi, antes de se tornar um Buda, a vida que ele viveu. Mas para a gente entender a pessoa que ele foi, a gente precisa também, primeiro, entender o mundo em que ele viveu. Podem acreditar, ele viveu num mundo muito, muito, muito diferente do nosso. Ele viveu há 2.500 anos atrás, no sudeste da Ásia. Como eu falei, um lugar muito diferente do que nós até seríamos capazes de imaginar. Nesse mapa, a gente vê uma região que hoje, né, nós conhecemos como subcontinente indiano, mas não havia a Índia na época, né? Hoje a gente chama de subcontinente indiano. A gente tem aqui, né,
a Índia, né, ocupando a maior parte do continente hoje, né? Aqui a oeste a gente tem o Paquistão, no extremo noroeste o Afeganistão. Essas figuras aqui triangulares, né, marcam a cordilheira do Himalaia. Ao norte, né, já que fora do mapa a gente tem a China. Abaixo aqui da cordilheira a gente tem o Nepal. E a leste a gente vai ter aí Bangladesh, Tailândia, Mianmar, Butão, Vietnã, Laos também. Esse é o subcontinente indiano hoje. Na época ele era completamente diferente, a sua geopolítica. Mas pessoal, vamos voltar mais ainda. Vamos voltar 8.000 anos atrás, né, onde a civilização humana estava ainda florescendo. Quando o conceito de civilização, na verdade, estava se formando, né? Ou seja, quando o ser humano estava deixando de lado a vida de caçador, de coletor, e começando a se fixar em assentamentos. A gente estava deixando de ser nômades. E, por razões óbvias, os primeiros lugares onde o ser humano se estabeleceu foram as margens dos grandes rios, né? Os rios da Mesopotâmia, o rio Nilo, na África, né? E este rio aqui. O rio Indo, ele nasce aqui no Himalaia, ele segue para o oeste, depois ele segue para o sul e ele deságua aqui, né, aonde a gente hoje chama de Mar da Arábia. E reparem também aqui essa parte, essa mancha aqui vermelha aqui no mapa. Essa mancha marca o local aonde ocorreu, onde nós tivemos um dos primeiros assentamentos humanos, conhecido como a civilização do Vale do Indo. Muitos artefatos desse povo foram descobertos, principalmente durante a expansão da ferrovia, né, pelo Império Britânico sobre a Índia. E esses artefatos mostram que esse povo, eles tinham uma forte atividade religiosa. E se nós pararmos para pensar, todas as causas e condições eram extremamente favoráveis para essa atividade religiosa, para que essa religião florescesse. E que causas e condições eram essas? Olhem que bela imagem. Aqui é o subcontinente indiano que eu mostrei agora há pouco. Aqui, ó, o vale do rio Indo, né? Dá para perceber na topografia aqui que se trata de um vale, né? De uma bacia. E aqui o Himalaia, né? Eles estavam aos pés das maiores montanhas do mundo. Montanhas que eles aqui não conseguiam enxergar o topo. Elas, na verdade, elas sumiam nas nuvens, né? Elas ultrapassavam as nuvens. E é óbvio, né? Claro que os deuses moravam nesse lugar, né? Não tinha outro lugar para os deuses morarem. E não era só isso, a questão delas sumirem nos céus, né? O rio Indo vinha de lá, dessas montanhas, né? O rio Indo e seus afluentes, né? Eles surgem do degelo do Himalaia. Ou seja, o rio
né, onde a vida se desenvolveu, era considerado uma oferenda, um presente dos deuses aos humanos. O rio trazia água, né, o rio trazia os peixes, o rio irrigava a terra. E essa sensação de uma dádiva divina, ela ficava ainda mais forte no período das secas, porque os rios continuavam fluindo, mesmo sem as chuvas. Bom, tudo ia muito bem, né? Com a civilização do Vale do Indo. Outras escavações arqueológicas mostraram que ali mais ou menos entre 5.000 e 4.000 anos atrás, o local já estava urbanizado, né? Quando eu digo urbanizado, assim, não era mais um assentamento humano. Haviam cidades, as cidades possuíam ruas, as cidades possuíam um sistema de esgoto, possuía água, as casas não era simplesmente uma cabana, ela estava dividida em cômodos, havia cozinhas, enfim, era uma civilização já muito avançada. Eles possuíam um sistema métrico e eles tinham também uma forma de escrita, mas infelizmente essa escrita até hoje não foi decifrada ainda, não foi decodificada. Mas aí, pessoal, nossa amiga, né? Nós vamos falar mais sobre ela adiante. Mas a nossa amiga Impermanência resolveu dar as caras. O planeta, nesse momento, passou por um período de mudanças climáticas. E uma grande seca se abateu sobre a civilização do Vale do Indo. A maioria dos rios, né, continuou fluindo, né, porque eles eram abastecidos pelo Himalaia. Mas havia muitas pessoas vivendo longe dos rios. Haviam pessoas que dependiam das chuvas. E haviam rios que dependiam das chuvas. O rio Charavasti, por exemplo, ele acabou desaparecendo. E sem as chuvas, essas pessoas, né, que não estavam ali em situação favorável, elas tiveram que se deslocar para perto dos rios, disputando espaço, né, com as pessoas que já estavam lá. Mas um outro acontecimento importante também estava em curso, a mais ou menos 3.000 quilômetros dali. Aqui, pessoal, bem no canto aqui superior esquerdo, a gente tem o sul da Rússia, né, onde hoje é a Rússia. A gente tem o Irã, a gente tem a Turquia. Enfim, a gente está aqui próximo aqui do Mar Negro, do Mar Cáspio. E aqui também vivia uma civilização que também estava num estágio avançado de desenvolvimento. Essa civilização ficou conhecida como povo Ária, ou arianos, né? E as mudanças climáticas também estavam afetando de forma ainda mais séria essa civilização, né? Eles não tinham um Himalaia fornecendo água para eles. A seca lá teve um efeito muito mais devastador sobre essa civilização. Então, não lhes restou outra alternativa a não ser migrar. Aí uma parte foi para o norte, né, onde hoje é a Rússia. Outra parte foi para o oeste, né, se espalhou pela Europa, né, uma Europa ainda coberta por florestas. Nós estamos falando da Idade do Bronze ainda, né? As florestas europeias estavam de pés, né? Foi a Idade do Ferro que dizimou as florestas europeias. Elas foram literalmente para as fornalhas, né, que fundiam o ferro. E uma outra parte da civilização ária, que essa seta mostra, ela foi pro... eu não estou com o PPT, né? Aqui. Essa seta mostra uma parte da civilização foi para o leste.
E aí, 3.000 quilômetros à frente, o povo Arya encontrou a civilização do Vale do Indo. Não há registro de guerras nem de batalhas, né, entre os povos. Na década de 1950 surgiu uma teoria, né, com os esqueletos que foram desenterrados, de que havia, né, acontecido uma batalha, mas depois isso foi desmentido, né? Desmentido não, né? Foi visto que era um engano, enfim. Mas o fato é, século após século, os arianos foram se impondo e passaram depois a dominar completamente a civilização do Vale do Indo. E os arianos, eles trouxeram consigo a sua própria religião, a religião védica, talvez a religião aí organizada mais antiga do mundo, né? Embora hoje ela não exista como religião védica, né? Ela foi incorporada ao hinduísmo. E a palavra Veda significa revelado, né? Ou revelação. E os Vedas, né, eram compostos por uma coletânea, na verdade, né, de textos, de hinos, né, religiosos. No início eles eram transmitidos oralmente, mas depois eles passaram a ser escritos. E, né, a título de curiosidade, a religião védica, ela venerava 33 deidades, conhecidas como devas, que hoje também estão presentes no budismo, né? Embora no budismo elas não são deidades, né? São apenas uma forma existencial, assim como existe a forma dos humanos, assim como existe dos animais, enfim. Isso é assunto para daqui a algumas semanas, tá? Os sacerdotes Vedas, né? Eles promoviam rituais, né? Que não envolviam apenas a recitação dos hinos, né? Que eu falei há pouco. Os rituais também se davam através da realização de oferendas. Cereais, frutas, leite. Essas oferendas eram depositadas em um altar de fogo, né? Um altar sacrificial, em chamas. Eles também chapavam uma bebida mágica lá, soma, uma coisa assim, né? Mas enfim, essas oferendas, né, esses cânticos, eles eram sempre direcionados a um deva específico desses 33. De acordo com que a pessoa, né, o sacerdote, ele só fazia o ritual, mas era uma outra pessoa que estava solicitando esse ritual. E aí, de acordo com a necessidade dessa pessoa, o ritual era direcionado a determinado deva. Lembrem-se, né, eles eram politeístas, não havia o Deus único ali tomando conta de tudo. Haviam divindades específicas para cada aspecto da vida, né? Se o problema era saúde, era uma divindade. Riqueza, se você quisesse felicidade, se fosse um problema de infertilidade, enfim. Havia uma divindade para cada assunto. E as pessoas também faziam oferendas, né? Não às vezes para um assunto específico, mas para que, simplesmente para que elas pudessem, na vida seguinte, renascer no reino dos devas, né? Renascer como uma divindade, no reino das divindades. E o reino dos devas, a vida era mais longa, a vida não tinha tantas dificuldades, era uma vida menos material do que a vida humana. Então, as pessoas que viviam uma vida muito difícil, muito sofrida na época, almejavam renascer no reino dos devas. Deixa eu colocar uma imagem aqui. Aqui, né, eu tenho uma ilustração de um antigo ritual Veda, né, e aí no centro a gente vê o fogo sacrificial, né, aqui no altar. Esse altar, pessoal, podia ser de vários tamanhos, né. Tem um modelo portátil,
que você, mesmo aceso, você o carrega nas mãos. E alguns bem grandes, né? Alguns aí com capacidade aí de reunir dezenas de pessoas à sua volta, né? Como da foto aqui, né? Então a gente tem o sacerdote. Vocês podem reparar ele aqui usando um utensílio para jogar a oferenda no fogo, né? Aqui a gente tem outros sacerdotes aqui, tocando instrumentos, cantando, fazendo um mudra aqui, enfim. Como eu falei, né, hoje a religião védica ela existe dentro do hinduísmo. Então aqui a gente tem uma foto. E aqui a gente já tem um altar maior na foto, com mais pessoas à sua volta. Aqui a gente vê, né, a mão do sacerdote aqui atirando alguma coisa no altar. Parece ser um milho, ou trigo, soja, sei lá. E há outras tigelas em volta que vocês podem ver com outras oferendas. Acontece, pessoal, que na religião védica, apenas os sacerdotes poderiam conduzir esses rituais. Eu sei, vocês devem estar pensando agora. Ok, mas toda religião é assim, né? Ninguém pode chegar aqui no Zulai e falar, eu quero conduzir uma cerimônia. Ninguém pode entrar numa igreja católica, qualquer que seja, e falar, eu quero conduzir uma cerimônia. Acontece que em qualquer religião, se você for leigo, você não pode conduzir uma cerimônia. Mas você pode começar a fazer parte daquela religião, você pode estudar, se dedicar, se ordenar, ganhar um manto, e aí você está apto a conduzir as cerimônias. Na religião védica não era bem assim. Não era simplesmente, eu quero ingressar, me tornar um sacerdote. Isso era reservado apenas para algumas pessoas. O que essas pessoas tinham de especial? A linhagem sanguínea. Apenas as pessoas que pertenciam àquela linhagem poderiam se tornar sacerdotes. Não era aberto para qualquer um. E, obviamente, né, esses eleitos acabaram se tornando pessoas extremamente poderosas. Né? Apenas eles tinham autorização para interceder entre os homens e os deuses. Lembrem-se, né, a gente está falando de um período humano onde a ciência ainda engatinhava, né? Então, praticamente todas as respostas, né, para a vida estavam na religião. Acontece, meus caros, que os membros dessa linhagem, né, eles não se contentaram apenas em se apartarem da sociedade. Eles ampliaram essa divisão, eles impuseram esse sistema, essa segmentação a toda a sociedade. E eles diziam que essa divisão, né, que era chamada de sistema de castas, eles diziam que isso tinha uma origem divina. Claro, só eles, os deuses só conversavam com eles. E aí os deuses chamaram eles para uma conversa para falar, olha, vocês são os meus representantes e o resto da sociedade vocês dividem assim, assim, assim e assim. Aqui. Assim, então, foi dividida a sociedade pelos sacerdotes da religião védica, né? Como eu disse, um fax enviado pelos deuses. E aonde eles se colocaram, né? Obviamente, eles se colocaram aqui no topo desse sistema, né? Dessa hierarquia social. Eles estão aqui na primeira casta, a casta dos Brahmanes.
Como eu falei, apenas os nascidos dessa linhagem poderiam conduzir os rituais religiosos. Apenas eles eram recebidos pelos deuses, né, para uma audiência. E que, pessoal, né, como eu falei, consequentemente isso dava para eles um enorme poder e uma enorme influência junto aos governantes. Os governantes chegavam a consultar os brahmanes até em questões diante de decisões políticas, decisões militares passavam pelos brahmanes. Vocês devem estar pensando, né? Mas como assim? Eles tinham esse poder todo e eles não eram os governantes? Não. Para vocês terem uma ideia, eles estavam acima dos governantes, tá? Isso nos dá uma ideia do poder que eles tinham. Bom, deixa eu voltar para o slide aqui. Os governantes vinham logo abaixo, tá? Eles estavam na segunda casta, os kshatriyas. Eles eram os reis, eles eram os proprietários de terras, enfim, era a aristocracia, né, do local. Os kshatriyas, eles também eram conhecidos por serem grandes guerreiros. E eles ofereciam segurança às outras pessoas, né? Desde que essas pessoas aceitassem o seu domínio, né? É algo parecido com o que nós vimos, né, na escola sobre o feudalismo europeu. Aqui a gente tem a terceira casta, a dos Vaishyas. Eles eram comerciantes, eles eram agricultores, ferreiros, construtores. Eles eram homens livres, tá? Alguns deles chegavam até a acumular uma fortuna, né? Uma pequena fortuna, mas eles conseguiam. Mas olha só, para eles não era dado direito à alfabetização e nem à propriedade. E aí nós temos na casta mais baixa os Sudras. Os Sudras viviam em condições deploráveis, né? Muito difíceis mesmo, né? Quase que um sistema aí de escravidão, né? Mas, pessoal, vocês se lembram aí de uma coisa que eu falei agora há pouco? Sobre os arianos terem lentamente dominado a civilização, né, do Vale do Indo, a civilização que já estava lá. Mesmo não havendo registro, né, de guerras, de batalhas entre esses dois povos. Vou colocar aqui de novo. Olha só. Olhando o sistema de castas, não fica a menor dúvida sobre esse domínio. As três primeiras castas, mesmo se a gente considerar que os direitos civis limitados, né, dos Vaishyas, mas eles tinham uma vida digna, né? Pois bem, nessas três primeiras castas estavam os descendentes do povo Arya. E os descendentes do povo da civilização do Vale do Indo, né, majoritariamente um povo chamado Dravidianos, eles ocupavam a casta mais baixa. Então, não resta dúvida de que esse domínio aconteceu. Ah, mestre, mas e se eles começassem, né, a casar entre si, né, ter filhos? O sistema de casta não se dissolveria? Isso não acontecia, pessoal, por um motivo. Era proibido
terminantemente proibido o casamento entre pessoas de castas diferentes. Mas e se acontecesse? E se eles, para lutar contra esse sistema, eles começassem a fazer isso? As consequências não eram nada boas para os que fizessem isso. Isso porque essas pessoas, né, que se unissem com alguém de outra casta, os filhos gerados dessa união e todos os descendentes que viessem dali por diante, eles eram automaticamente banidos do sistema de castas. Eles se tornavam párias. E com isso, eles perdiam todos os direitos, todas as prerrogativas que a sua casta original lhe proporcionava. E não era só isso, né? Porque senão a pessoa podia simplesmente se libertar, ver isso como uma libertação. Mas não era só isso. Os párias, eles passavam a ser vistos como portadores de uma maldição. Eles se tornavam uma ameaça, né? E não só uma ameaça ali à família, à sociedade. Eles se tornavam uma ameaça a toda a ordem do universo. Porque, de acordo com a religião védica, o sistema de castas era um dos pilares que sustentavam a ordem universal. Então, quando alguém rompia o sistema de castas, essa pessoa estava gerando um distúrbio no universo. E esse distúrbio ocasionava, desde um acidente doméstico, né, bati o dedo na quina da mesa, até desastres naturais, secas, enchentes, enfim. Tudo ia para a conta dos párias. E por serem, né, pessoas amaldiçoadas, elas tinham que viver praticamente escondidas da sociedade. Elas comiam o que encontravam no lixo, ou seja, elas iam para uma condição pior do que a dos Sudras. Eles não tinham roupas, né? Vestiam-se às vezes com trapos encontrados no lixo, às vezes roupa de cadáveres, coisas assim. E quando alguém, por algum motivo, dava algum trabalho para um pária, era sempre coisas assim, limpar uma fossa, né? Imagina, há 2.500 anos, você limpar uma fossa sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de proteção. Era simplesmente mergulhar nos dejetos com um balde e ir tirando. Às vezes algum animal morria e a carcaça ali em decomposição precisava ser retirada, enfim. Quando acontecia deles receberem um trabalho, era sempre alguma coisa assim. Mas no geral, as pessoas nem sequer olhavam nos olhos deles, porque isso só, né, já era motivo para trazer má sorte. Para vocês terem uma ideia, há uns anos atrás teve uma novela, né, que retratou algo assim. Para vocês terem uma ideia, alguém ia fechar um negócio, ou noivos indo para o altar. Se essas pessoas encontrassem um pária no caminho, elas, né, e quem tivesse em volta, os convidados, enfim, eles até apedrejavam essa pessoa, porque isso espantava a má sorte que essa pessoa estava trazendo. E, né, eu falei da novela porque infelizmente esse sistema ainda existe na China, né? Na China não, perdão, na Índia. Só que hoje existem algumas diferenças, né? As castas estão subdivididas, né? Existem centenas de castas hoje. Elas estão ligadas até à profissão, coisas assim. Não existe mais de forma tão forte, né? A China, a Índia começou até a eleger párias para o parlamento, coisa que antes era impensável. Enfim, aos poucos as coisas estão mudando. Mas ainda esse regime existe e ainda é um regime opressor.
Bom, voltando para nossa história, né? Como eu falei, ah, existem evidências arqueológicas, né, das práticas religiosas da antiga civilização do Vale do Indo. Deixa eu colocar uma imagem aqui. À esquerda, né, e aqui no centro, nós temos dois entalhes em pedra, né? E vocês podem ver pessoas aqui praticando yoga. E à direita, olha só, a gente tem os restos de um asceta. Alguém que ou morreu, né, durante a prática, ou foi enterrado dessa maneira. Acontece que isso que eu mostrei agora é a religião da civilização do Vale do Indo. Ela não foi a religião trazida pelos arianos. Os arianos, quando tiveram contato com a civilização do Vale do Indo, eles tiveram contato com essa religião. Os sacerdotes védicos tiveram contato com ascetas da civilização do Vale do Indo, com os yogis, com as práticas de meditação, com a prática de autoflagelar o corpo. E alguns desses sacerdotes brahmanes, né, ao longo do tempo, eles começaram a incorporar, a considerar úteis essas práticas dos yogis, né? Começaram a incorporar essas práticas aos rituais védicos. Por exemplo, antes de realizar uma grande cerimônia, alguns praticavam um período de ascetismo ou de jejum. E a essa altura, pessoal, os rituais já estavam também contando com o sacrifício de animais. Né? Então esses sacerdotes que se aproximaram, né, dos ascetas, que tiveram contato com a religião do povo do Vale do Indo, eles começaram a também impor a si mesmos um período de sacrifício pessoal, antes de fazer os sacrifícios lá no seu ritual. Então, como eu falei, eles passavam um tempo ali castigando o próprio corpo, jejuando, meditando. E aí, pessoal, das experiências, né, desses sacerdotes, né, que uniram os ritos védicos com os ritos, né, as práticas da religião da civilização do Vale do Indo, na junção dessas duas crenças, surgiu uma coleção de textos. Esses textos são chamados Upanishads. E eles contêm muitos conceitos que depois o Buda viria a utilizar na formulação do seu pensamento, né? Embora com abordagens diferentes. Eu não estou dizendo que o pensamento do Buda está nos Upanishads, mas alguns conceitos o Buda utilizou. Eu vou dar um exemplo, né? Nos Upanishads, né, assim como nos Vedas, existe o conceito de Atman, que significa eu. Mas um eu no sentido profundo, né? Um sentido, eu sempre digo nas minhas aulas, na língua portuguesa a gente não tem uma palavra que define esse eu, mas no inglês nós temos, é a palavra self. O self é um eu muito mais pessoal, muito mais profundo do que os pronomes pessoais I ou me. O self é um pronome reflexivo, mas ele diz muito mais sobre esse eu mais interno, né? No português nós não temos, ao menos eu não me lembro de uma palavra que possa substituir. Esse eu é o Atman, né? E aí o Buda criou o conceito de Anatman, né? Ou seja, o Buda
em seus ensinamentos, nos mostrou que esse eu é ilusório, que esse eu não existe. Outro conceito, karma, né, ciclo de renascimento, também estão lá nos Upanishads. Só que também diferentes do que o Buda propôs, né? O Buda tornou esses conceitos mais elaborados e interconectados. Mas enfim, muitos estudiosos classificam tecnicamente os Upanishads como escrituras pré-budistas. Bom, voltando a falar da religião védica, né? Claro, com certeza haviam muitos brahmanes sérios, né? Pessoas virtuosas, pessoas com intenções genuinamente boas. Mas também tinha muito poder envolvido, né? Então, muitos brahmanes se tornaram pessoas gananciosas. Muitos só aceitavam realizar mega rituais, né? Caríssimos, sangrentos. Tudo isso financiado por reis, por governantes ou por pessoas muito ricas. Como consequência, a maior parte das pessoas viviam numa situação de quase miséria. Então, para a imensa maioria das pessoas, né, a religião védica estava cada vez mais sem sentido, mais desconectada da sua realidade. E aí, para piorar, né, esse sentimento ruim, né, que pairava no ar com relação à religião, a religião tinha um papel muito importante para as pessoas, né, e as pessoas não se viam mais como parte daquela religião. Para piorar, outras grandes transformações estavam ali acontecendo. O escambo, né, que é aquele comércio à base de troca, ele estava perdendo espaço para o dinheiro, para o papel moeda. E quais as consequências disso? Comunidades pequenas, familiares, né, que viviam ali da troca entre sua produção com a produção do vizinho, elas estavam desaparecendo. Por necessidade, né, as pessoas estavam indo viver aglomeradas ao redor dos grandes mercados, né, porque agora tinham dinheiro. E com isso as cidades também começaram a crescer. E com as cidades crescendo, o Estado, né, o governo, ele precisou ser mais presente. Exército, coletores de impostos, centros administrativos, enfim. E um detalhe, né? Nessas cidades, o saneamento básico era precário. E com isso, doenças começaram a aparecer. Doenças novas, né? E também doenças antigas. Doenças que antes eram ocasionais e que agora eram recorrentes. E não era só isso, pessoal. Deem uma olhada aqui nesse mapa. Esta era a divisão política, né, que havia na época. Aqui, pintado, né, com as cores, estão os 16 maiores reinos, né, conhecidos como os 16 grandes reinos. Mas haviam outros menores, né, dezenas, né, alguns nem estão nominados aqui. Alguns eram governados por reis, né, outros por um regime oligárquico, né, como eu falei, um sistema político parecido com o feudalismo europeu medieval. Acontece que esses 16 grandes reinos, dentre esses 16, haviam 2 em especial, deixa eu destacá-los aqui: Kosala e Magadha. Esses reinos, estavam se expandindo, né? Eles estavam invadindo os seus vizinhos menores, né? E isso elevou a tensão militar aí para a região toda, né? Inclusive para os outros 14 reinos. Então, meus caros, nós tínhamos
a mudança, né, na forma como a sociedade estava organizada. Nós tínhamos as pessoas se aglomerando, né, precariamente nas cidades, tendo que lidar com doenças ali de forma mais frequente. Nós tínhamos guerras, né, pipocando ali a toda hora. O sofrimento humano ele começava a ganhar novos contornos, né, diferente do que sempre ocorreu. E não se limitava mais ao sofrimento físico, né? As pessoas começaram a ficar também emocionalmente doentes. E a religião védica, cadê? Ela não dava mais amparo às pessoas mais simples, a grande maioria da população, apenas aos poderosos. E aí, nesse cenário, aqueles textos Upanishads, eles começaram a ganhar espaço. Eles começaram a ser cada vez mais discutidos, lidos entre os intelectuais, entre os jovens e até entre alguns brahmanes. E aí, um grupo de praticantes espirituais tomou esses textos como referência. Eu estou falando dos charamanas. Eles estavam cada vez mais presentes, né? Eles rejeitavam a religião védica, o brahmanismo, né, no caso, mas eles reconheciam algumas práticas ali que estavam nos Upanishads. Eles abandonavam as castas, né? Mas eles não se tornavam párias. Na verdade, eles abandonavam o sistema todo, né? Eles abandonavam a família, eles passavam a viver de mendicância. Não era algo imposto, era uma opção. Então, eles não se tornavam párias. E muitos nem a mendicância, muitos simplesmente iam para uma floresta e passavam a viver do que coletava lá. Mas alguns acabaram levando essa prática ao extremo. Essas práticas eram feitas, né, com o propósito de subjugar o corpo físico, né, até o ponto aí de anular por completo, né, a sua influência sobre a mente, né. O corpo físico atrapalhava a libertação da mente, né. E, libertando a mente da influência do corpo físico, eles poderiam, na outra vida, renascer num plano superior, num plano existencial superior. Como talvez entre os devas, né, que eu citei no começo. Este aqui, por exemplo, né, ele está subjugando uma necessidade do corpo, ele está subjugando a preguiça. Né? Que jeito que ele vai se entregar ao descanso? Com essa grade aí no pescoço, né? O segundo, né? Ele assumiu uma postura desconfortável e nunca mais abandonou essa postura. Dá pra gente ver pelo braço dele aqui atrofiado. O terceiro, mesma coisa, ele está subjugando a dor. Tudo isso para anular o efeito do corpo sobre a mente. E caso alguém aí pense, puxa, mas será que quem desenhou essas figuras aí não deu uma exagerada, né? Não, será que as pessoas realmente faziam isso? Elas existem até hoje, na Índia. Esse homem aqui, ele ergueu o braço há quase 50 anos. Na década de 70. Os músculos, os tendões já atrofiaram completamente, as suas unhas aqui cresceram, deram a volta na própria mão. Hoje, mesmo que ele queira, ele não consegue mais baixar o braço. Hoje o termo charamana caiu em desuso, né? Hoje as pessoas se referem a eles como renunciantes, como buscadores, como santos. Né? Não confundam com o conceito de santo.
aqui do Ocidente. Mas voltando aqui para a nossa história, né? Alguns charamanas, eles eram praticantes solitários e outros se organizaram em grupos, né? Quando eles se organizavam em grupos, havia um líder, alguém mais sábio, mais experiente para guiá-los. E nós podemos dizer, sem medo de errar, que o budismo, nos seus primórdios, também era um movimento charamaneira, um movimento ligado aos charamanas. Como eu falei, nos primórdios, quando o Buda ali e seus primeiros discípulos ainda viviam em florestas, né? Isso inclusive está registrado num sutta, é o Sutta Samanapala. Samanapala. Pala com PH. Sutta, para quem não sabe, tá? São os textos que contêm os ensinamentos do Buda. Bom, desses grupos que surgiram de charamanas, né? A maioria desapareceu, mas alguns existem até hoje. Por exemplo, os jainistas. Olha eles aqui. Aqui à esquerda, né? Como veio ao mundo está o líder. E aqui os seus discípulos. E aqui um outro discípulo, provavelmente um discípulo leigo. Eles compartilhavam com o budismo, eles compartilham, né? Aliás, eles existem ainda. Eles compartilham com o budismo alguns conceitos que a gente vê nos Upanishads, né? Por exemplo, ambos, né? O budismo e os jainistas não acreditam num céu ou num inferno, né? Eternos. Eles não acreditam que haverá o dia do julgamento. Mas em outros pontos, né, eles têm abordagens muito diferentes dos conceitos dos Upanishads. Por exemplo, o conceito do karma. Ambos, jainistas e budistas, acreditam no karma. Mas a maneira como o karma surge, como o karma é criado, é diferente. Enquanto no budismo a força do karma está baseada na intenção por detrás de cada ação, no jainismo o conceito de karma é mais engessado, né? Vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? No budismo, causar o mal, por exemplo, matar intencionalmente, regozijar-se, né? Regozijar-se, né? Da morte, né? Daquele ser que você matou, né? Gera um karma muito mais forte do que causar uma morte involuntária, né? Despercebida. Já para os jainistas, não. Mesmo um mal, uma morte causada involuntariamente, ela é passível da mesma retribuição kármica de uma morte intencional, né? Uma retribuição kármica severa. Eu vou colocar a imagem de novo aqui para vocês repararem numa coisa. Todos eles possuem uma vassourinha. Aqui, né? A do líder aqui, toda estilosa. Eles usavam isso para limpar o local que eles iam se sentar, por exemplo. Quando eles caminhavam, eles varriam o chão à frente deles. Isso para não correr o risco de, mesmo que acidentalmente, matar algum ser vivo, pisar numa formiga. Para eles, pisar sem querer numa formiga tem a mesma retribuição karma do você matar uma pessoa intencionalmente. Vejam as máscaras, né, cobrindo o rosto, a boca, né? Isso para que nenhum ser, mesmo que microscópico, caia em suas bocas e morra por causa disso. E isso, pessoal, afetava até a alimentação deles. Então, muitos jainistas não comem e muitos dos líderes jainistas, né? Hoje isso acontece ainda. Eu achei desnecessário trazer uma imagem aqui, né, de um caso assim. Mas muitos líderes
literalmente morrem de inanição. Como eu disse, né, embora ainda seja um grupo bem reduzido, né, hoje eles ainda existem, né, majoritariamente na Índia. Agora eu vou falar de um outro grupo, né, de charamanas que existiu na época do Buda, mas que hoje não existe mais. Os Ajivikas. Não existe registros próprios de suas práticas, né? O que a gente sabe sobre os Ajivikas vem de textos budistas, vem de textos jainistas, enfim, vem de outras fontes. Inclusive, eu penei para conseguir uma imagem, né, em que mostrasse um praticante Ajivika, né? Nesse fragmento aqui de cerâmica. Esse fragmento é de origem budista, né? A gente vê aqui o Buda nos últimos momentos de vida. Quando se espalhou a notícia, né, de que o Buda estava lá já no seu leito de morte, muitas pessoas, muitas lideranças, pessoas comuns, enfim, uma multidão foi vê-lo. E aqui a gente vê, nesse fragmento, eu destaquei ele aqui do outro lado, né, do lado direito. A gente tem o discípulo do Buda Mahakashyapa, né, à esquerda, conversando com um praticante Adivika, né, o que está aqui pelado ao lado do Mahakashyapa. Os Ajivikas, eles acreditavam que tudo já estava escrito, né, mais ou menos o conceito de destino que a gente tem aqui no Ocidente. Só que era um destino imperativo, um destino sem nenhuma margem ali para o protagonismo humano. Eles acreditavam em renascimento, mas dentro desses parâmetros, né? Ou seja, nada que você fizesse na sua vida afetaria a próxima. E tudo que você fizesse na sua vida, você havia feito porque aquilo já estava escrito. Como eu disse, um conceito mais engessado. O budismo acredita em renascimento, assim como os Ajivikas. Mas a gente entende que a nossa história, ela é feita de páginas em branco, né? Onde a gente vai escrevendo ela a cada instante. E haviam outros grupos, né? Mas que também não existe. Por exemplo, os céticos, né? Os céticos pregavam que toda afirmação religiosa precisaria ser checada, e a que não pudesse ser comprovada deveria ser rejeitada. Olhem só, esse pensamento é o mesmo proposto pelo Buda. O Buda dizia isso, para a gente não crer cegamente em nada, nem nos seus ensinamentos, para que a gente pusesse à prova os seus ensinamentos, né, para ver se aquilo realmente fazia sentido para a gente. Tanto que muitos céticos ao longo da história se converteram ao budismo por conta desse pensamento do Buda. O caso mais famoso é de Shariputra, né, um dos principais discípulos do Buda, que antes era um cético. Outro grupo de charamanas, né, que chegou a ter alguma relevância na época, mas que acabou desaparecendo também, eram os materialistas, né? Eles não acreditavam em renascimento, em karma, em nada, né? Eles propunham que só havia uma vida e que a gente vivesse ela loucamente, né? Que nada que a gente fizesse geraria nenhum tipo de consequência, nem nessa vida, nem em outras. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei, né? Já dizia Aleister Crowley. Mais ou menos isso os materialistas propunham. Bom, pessoal, estourei o tempo, né, em alguns minutos. A gente está chegando ao fim dessa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido. Qual foi o objetivo, né, dessa primeira aula? Tentar fazer com que vocês visualizassem esse mundo, né? Esse caldeirão ali, essa sopa fervendo, que era o subcontinente indiano há 2.500 anos atrás, né? Nesse caldeirão ali em ebulição, questões sociais, questões políticas, questões militares
e, sobretudo, questões religiosas, uma sociedade em ebulição. E essa fervura, né, era alimentada ali pelas chamas do sofrimento. O sofrimento que, como eu falei, surpreendia as pessoas, porque ele começava a se manifestar de formas que as pessoas antes nem estavam acostumadas. Um sofrimento com outros contornos. E compondo esse cenário, né, esse complexo cenário, havia um reino, não era um dos 16 grandes, era um dos pequenos. Um reino ao norte, aos pés do Himalaia, onde hoje fica ali a fronteira da Índia com o Nepal. E nesse reino nasceu uma criança. Claro, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Semana que vem a gente vai começar a contar a história dessa criança, tá? Mas hoje, para que vocês tenham causas e condições favoráveis para entender melhor as causas, a vida dessa criança, como ela se desenvolveu, o pensamento que ela desenvolveu, vocês precisavam entender o mundo que ela nasceu, tá? Então nós vamos começar a falar do Buda na próxima aula. Quer dizer, ele ainda não vai ser o Buda, né? Mas a gente vai começar a falar dele na próxima aula. Ufa, preciso cuidar da minha voz, que ela começou a sumir. Deixa eu mandar um salve para vocês, tá? Lembrando, pro pessoal do Facebook, tá? Pessoal do YouTube, deixa aí seu comentário que depois eu escrevo. Nancy, muito obrigado. Vanessa, bom dia. Diego foi quem me ajudou a configurar esse cenário aqui. O Diego limpou um armário todo que tem aqui à minha esquerda, enfim. É legal ter algo construído por tanta gente. Vives Rei, não lembro de você antes, se é a sua primeira vez aqui, bem-vinda. Ronaldo, lá do Rio de Janeiro. Ronaldo, esse livro ele está em revisão, tá? Nós vamos relançá-lo. Roseli, sempre aqui com a gente, sócia minha. DK, muito obrigado aqui por estar aqui mais um ano com a gente. Glícia, minha colega do IBZL. Tiago, sempre aqui. Deixa eu procurar pergunta aqui, tá? O Ronaldo, mestre, apoiar-se na sabedoria significa que precisamos recitar o mantra da perfeição da sabedoria? Não necessariamente, significa você refletir, você não ler uma coisa e tomar aquilo como verdade, você entender a interconexão entre aquilo que você está lendo com uma série de outras coisas, enfim. Mais adiante eu vou falar sobre esses 4 pontos. O mantra de abertura é o Om Mani Padme Hum, né? É que aí ele tá recitado de uma maneira mais musical. Sandra, sempre aqui. Rose Nicoleste, sempre aqui. A Rose pergunta sobre a escrita, né? Não ser codificada. É porque não existe trechos grandes. Na verdade, existe elementos pequenos e uma coisa pequena escrita. E nos meus estudos, os especialistas dizem que para você decodificar uma escrita, você precisa de fragmentos grandes. Só um símbolo ou outro eles não conseguiram até hoje. Deixa eu ver. A religião seria uma maneira de dominação? Sim, é até hoje. Cadê? O Ronaldo fala da penúltima casta, né? Muita gente considera os Sudras a penúltima casta, mas na verdade não, ela é a última, porque os párias não são casta, né? Eles estão fora do sistema. Deixa eu ver se tem perguntas. Maria Thalita. Lá do Recife, obrigado. Alexandre.
Maha Kashyapa e Kashyapa é o mesmo? Eu não sei de Kashyapa você está falando. Maha é um prefixo que significa grande, né? O pessoal fala Mahatma Gandhi. Mahatma, grande ser. Gandhi, o nome era Gandhi. Mahatma era um epíteto, né? Vamos dizer assim. Então, Maha Kashyapa é o grande Kashyapa. Eu não sei qual Kashyapa você está se referindo, Alexandre. Valdir, meu grande amigo da Blia Lotus, obrigado por estar aqui. Josileia, muito obrigado. Enfim, não encontrei perguntas aqui, mas eu vou destrinchar isso aqui com mais detalhes, com mais atenção daqui a pouco. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Muito obrigado por estar aqui em mais uma série que a gente oferece. Essa série só existe, essas séries só existem porque vocês assistem, né? E vocês assistindo, vocês vão dando causa e condições para que outras pessoas também tenham contato com esse ensinamento. Então é isso, já quase sem voz. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem e que os méritos aqui que nós colhamos aqui dessa nossa quase hora e meia juntos sejam compartilhados com todos os seres. Om Mito Fo.